Fala, Noan! Chegando aí na nossa live. Grande, Noan! Vai prestigiar a nossa live aí hoje, meu amigo. Pedro entrou aí também. Estão me ouvindo aí? Estão conseguindo me ouvir bem? Ó, o Willi já está entrando. Show de bola. Aí o Noan. Noan é gastrônomo, né, Noan? Tomando aqui, ó, nossa Vitibia. Só esperar um pouquinho a galera entrar aí, eu já vou chamar uma colega nossa, muito massa, lá de Campina Grande. Tem a live hoje com a dona Daniele Vilar. Daqui a pouco ela já tá entrando aí também. Estamos aqui online para mais uma grande live. Juninho entrando aí. Marco entrando aí também. Vamos embora. Estão me ouvindo bem, galerinha? Estão me ouvindo bem aí? Não, chega aí na tua casa, meu amigo. Wagner entrou aí. Vamos embora. 7 horas, daqui a pouco a Dani entra aí. E a gente vai poder falar um pouquinho desse estilo que devagarzinho vai tomando seu espaço aqui no Brasil. É um estilo bem bacana. O Bebo Melhor já entrou aí. Vamos embora. Vamos embora. Então, bora encher. Bora encher esses growlers aí, Noan. Estão vazios porque tu quer. Ó, a Dani já entrou aí, daqui a pouquinho a gente já chama ela. Só esperar a galera entrar um pouquinho mais aí na live. A gente já te chama, Dani. Só dar mais uns 2, 3 minutinhos aí. A gente já te chama aí pra compartilhar com a gente aí essa live. E eu já tô nela aqui, né? Tomando a nossa VIT. Daqui a pouco a gente chama a Dani aí pra brindar junto com ela. Show de bola. Ronaldo entrando aí, vamos embora. Vamos ver aqui como é que eu faço pra chamar a Dani aqui. Mais uns 2 minutinhos aqui. Dani, então, pra essa live. E aí? Tudo bem? Tudo jóia. Tô te ouvindo super bem. Estava preparada para encher o copo. Eita, então enche aí, enquanto eu vou falando um pouquinho aqui. Saúde, minha amiga. Saúde. Vai falando aí. Então, esse é uma live que faz parte do nosso programa Sua Bia, que é o programa de conteúdo. Ó, chegou a apaixonada por lúpulo ali também já. Então, só completando, essa é uma live que faz parte do nosso programa de conteúdo Sua Bia, que é um programa que a gente vem fazendo aí, trazendo bastante informação sobre cerveja. E normalmente nas lives a gente traz um estilo aí para compartilhar informação, compartilhar conteúdo sobre ele. E normalmente a gente procura trazer pessoas para conversar com a gente que tem uma bagagem já bem legal sobre cerveja, nesse mundo da cerveja, né? Então, hoje a gente está trazendo a Dani Vilar, depois ela vai se apresentar melhor aí, mas Dani é sommelier, né? E tem uma história bem bacana com a nossa cervejaria aí também, já, né? Já desde o início aí ela
tem nos apoiado bastante aí. Já estava inserida nesse meio, acho que antes da gente começar a fazer cerveja, inclusive, né? Mas depois tu conta melhor essas tuas histórias aí, Dani. Mas só para introduzir, então, de hoje o nosso estilo aqui que a gente está trazendo é a Witbier, a Witbier do chefe, que é uma cerveja muito bacana, aí a gente vai trazer bastante detalhes dela aí, que é uma cerveja que a Dani é caidinha por ela, né, Dani? Isso. Também. Então, também. Então, hoje o tema vai ser ela, a gente vai trazer detalhes do estilo, né? O que é uma Witbier, da onde que nasceu a Witbier, de qual escola cervejeira que ela é. Isso a Dani vai falar mais, um pouquinho das características sensoriais dela. E depois a gente vai falar um pouquinho do processo produtivo das Witbiers. E daí a gente entra um pouquinho no detalhe da nossa Witbier aqui, da condimentação dela, que a Witbier tem esse lado condimentado, né? Então a gente entra um pouquinho nesse detalhe e aí vai falando. E quando vê, já acabou a live. É verdade. Mas vamos lá, Dani, te apresenta aí para a galera que está assistindo, quem é a Dani, como é que a Dani começou no mundo da cerveja, te apresenta um pouquinho aí. Bom, boa noite, agradeço esse convite maravilhoso que o Patrick me fez para falar sobre essa cerveja que ele sabe que eu amo e indico. Adoro a cerveja deles, não só essa, mas essa é uma das minhas queridinhas. Eu tomo cerveja artesanal, vamos dizer, desde 2014, foi quando eu descobri, acredito eu, 2014. E a gente não sai, depois é aquela história que a gente fala, depois que entra, mas nunca sai. Bem isso aí. Não é isso? Resolvi fazer o curso de sommelier terminamos em 2018, junto com o Gustavo, que foi seu primeiro convidado como sommelier. Semana passada, o Gustavo estava aqui com você falando da sua NE, da Maine. E nós fizemos o curso juntos, pelo Science of Beer. E é uma paixão que eu tenho. Eu espero um dia trabalhar só com isso. O projeto é esse. Mas eu sou apaixonada por cerveja artesanal, por esse mundo cervejeiro, pelas pessoas que fazem parte dele. Você vê que eu faço questão de ser amiga de todos, de participar de tudo. E conheci os meninos da Esther num Growler Day que teve aqui em Campina Grande. Acredito que foi quando a gente se conheceu. A gente já se via pelas redes sociais, mas pessoalmente eu conheci o Rodrigo num Growler Day que teve aqui em Campina, que foi um sucesso, que foi com a May. E daí então foi só parceria. Foi um Growler Day, acho, lançamento que a gente fez aí, né? Isso. Foi um pré-lançamento, né? Eu não lembro. Onde que foi esse Growler? Tu lembra? Eu não tava lá. Foi numa loja, se eu não me engano, na Guerrier. Na Guerrier, né? Na barbearia Guerrier, né? A gente tinha uma parceria bastante bacana lá com ele. Isso. Então, depois que vocês abriram a fábrica, o pub na fábrica, eu tava lá. Eu estava no passeio de 7 de setembro com vocês. E eu já fui no novo... Ai, Jesus, me ajuda no Miramar. No Zone House. Também, que é maravilhoso. E estamos juntos. Onde vocês abrirem, eu vou estar lá. Que bacana. É bem legal Tu tocou num ponto aí que é bem legal. Tá inserido nesse meio com as pessoas do meio de cerveja artesanal é um negócio que realmente me chama bastante atenção. Todo mundo é parceiro, todo mundo é amigo, todo mundo é gente fina. Eu acho assim, difícil achar uma galera que está inserida nesse meio que não é bacana, que é meio unilateral, assim, que a gente pode dizer, né? Realmente é bem difícil. Então, esse mundo de cerveja artesanal tem um lado que eu acho que é muito bacana que tu tocou aí, que é justamente esse, das amizades que são formadas, né? Todo mundo é amigo nesse meio, né? Todo mundo que se conhece vira amigo nesse meio. É verdade. Não conheci ninguém assim que diga isso aí, eu não gostei. Todos são gente boa. É isso aí, a gente pode dizer o mesmo, Dani. Mas vamos lá, então, vamos falar desse nosso estilo aí. O que tu, como sommelier, Dani, poderia nos dizer aí sobre o estilo de forma geral, né? Não falando só da nossa. Depois do geral das Witbiers, da análise sensorial, tu pode falar um pouquinho da nossa aí. O que tu das Witbiers?
A Vitibir é uma das primeiras, foram uma das primeiras que, inclusive, eu provei, né? Assim, era o que tinha no mercado. A Paraíba ainda não estava com tantos produtores maravilhosos como tem hoje. A gente tinha que morrer em mercado, importadora. E Aham. um dos estilos tradicionais que tem é o Vedete, né? É a Vedete, se eu não me engano. Eu não sei se a pronúncia é essa. E ela foi uma das Tá certo. primeiras, né? E ela é bem tradicional. É uma cerveja de estilo belga, de trigo, e que tem a questão, se eu não me engano, é cerveja branca, não é isso? O E Vit traduzindo do belga para o português quer dizer branco. Vit isso, seria a cerveja branca dos isso, belgas, né? isso. Então Ô, seria a cerveja branca, vamos dizer assim. Então, normalmente ela é condimentada. O pessoal adiciona semente de coentro, alguns laranja, a casca da laranja, a casca de limão. No caso, vocês adicionaram o limão galego, não é isso? A casca do isso, limão é. galego. Então, elas têm esse perfil. Eu, pessoalmente, eu não tomei tomava a Vita e tal, mas não tinha, assim, não era a minha preferida, vamos dizer assim. Não era o Mas, estilo que te chamava a atenção. mas essa aqui de vocês, não é porque estou na frente do cervejeiro dela, não, mas ela me conquistou pelo diferencial dela, principalmente por causa da pimenta de cheiro. E eu acho ela mais leve, ela não pesa, porque às vezes a cerveja de trigo, tem gente que diz que enche logo tal, e ela é uma cerveja leve, é uma cerveja refrescante. Ela não tem um perfil de ser pesada, nem uma Witbier tem, é para ter esse perfil. Mas essa É. cerveja aqui é maravilhosa. Não, o trigo, se ele não for bem inserido na cerveja, ele acaba trazendo realmente essa sensação de peso. Né? É por isso que quando se faz uma cerveja de trigo, depois a gente vai falar um pouquinho na técnica, tem que passar por algumas etapas no processo para garantir essa leveza, né? Exato. A, a Vitibir é também, né, Dani, uma cerveja bem refrescante, né, de forma geral, né? Maravilhosa. Eu fiz minhas anotações, claro, para não fazer avaliação aqui na hora. A gente pode até combinar de fazer uma na hora, mas eu fiz uma pré-avaliação, claro. Fiz minhas anotações para ficar. Agora, para não ficar tão técnico, a gente poderia até ir explicando. Mas essa cerveja aqui, de antemão, já digo, ela é leve, ela é refrescante, essa pimenta me conquistou. O caju também é um diferencial. A pimenta dá mais, né? Você sente mais a pimenta dela É, do no que o. aroma e no sabor, né? No aroma e no sabor ela vem mais pungente, assim. Ela é maravilhosa. Então, assim, o que é que o sommelier normalmente avalia na cerveja? O aroma, o sabor, a aparência dela, a sensação de boca. E ainda pode jogar uma harmonização, se quiser, né? A Então, parte eu de fiz harmonização. isso. Aí eu comecei a observar ela e você vê, não precisa nem eu falar muito, você vê que a cor dela é um amarelo, é um dourado lindo. Ela não É. faz, ela não é uma cerveja que forma muito espuma, tem cerveja que faz bastante espuma. Isso é Ela uma característica de Minas, inclusive, geral, assim, a persistência de espuma dela acaba sendo bem mais baixa, assim, né? Não é uma coisa que nem que fica uma. muito tempo. Para o É, pessoal entender que tem cerveja que você acaba o copo e a espuma ainda está lá. Ela, por ser refrescante, por ser mais efervescente, ela não mantém muito a espuma durante muito tempo, né? E eu é. coloquei a lanterninha na cor dessa cerveja aqui, e fica parecendo ouro. Não sei se você já fez. Você deve ter feito esse teste. Ela fica Já, parecendo já. ouro, na contraluz. É linda, fica linda. Outra observação que eu fiz aqui, que as bolinhas dela, quando se formam, ela fica... é uma espuma branca, com bolinhas pequenas, né? Branquinha. Dizem que bolha pequena é orgulho de cervejeiro, viu? Então você está de parabéns. Show de bola. Essa é uma curiosidade minha também, depois eu esqueci de comentar, de pensar nessa pergunta, o porquê que isso Mas não vou lhe pegar agora, não. Na próxima eu lhe faço essa pergunta. Para você ter mais tempo de explicar. Não é? Aí o É, aroma, depois que a gente avaliar a aparência da cerveja, a gente vai para o aroma dela, né? O segundo passo, a gente vai para o aroma. E aí que quando eu tomei ela a primeira vez foi que me surpreendeu. Porque
Eu já Quando tive é a que tu tomou ela a primeira vez? Eita, faz tempo. Eu acho que eu não sei não, Tu tava aqui né? na fábrica, tu tava onde? Puxa, eu já tomei tanto dela que eu não me lembro. Beleza, então, continua. Juro, juro. Então, assim, quando eu tomei, foi o que me surpreendeu. Assim, ela me surpreendeu logo de cara, porque o aroma dela, você já sente a pimenta de cheiro. E é maravilhoso. Depois é que você sente a nota da semente de coentro. Semente de coentro vem em segundo plano, a pimenta vem em primeiro, aí depois é que vem os outros O, ingredientes. né, o cítrico do limão. O cítrico do limão eu sinto mais no saborzinho ali. No aroma quase não sinto. A pimenta de cheiro toma conta. O aroma vem um pouco de caju e um pouco da pimenta de cheiro. A pimenta Mas, vem mais. e no sabor predomina realmente a pimenta de cheiro, a semente de coentro e o limão. O cítrico é muito presente no sabor, que é o próximo. Já estou adiantando aí as coisas. Mas você sabe o que fez. Eu só vou concordar com você. No sabor ali, a gente sente mais o limão ali harmonizando com a pimenta de cheiro e com a semente de coentro. A semente de coentro traz uma certa picânciazinha, ela traz uma certa condimentação. A pimenta de cheiro ela não traz ardor nenhum, né? Que nem uma pimenta malagueta, que nem uma pimenta dedo de moça, que Nenhuma. é uma coisa mais pungente, assim. A pimenta de cheiro, não, a pimenta de cheiro ela traz realmente só um aroma, um sabor herbal assim para o negócio, um sabor fresco, né? É um negócio que tem um frescor e é justamente por isso que a gente adicionou ela. A gente pensava muito nisso, até eu acho que essa é uma pergunta que tu vai me fazer aí, né, Dani? Como é que a gente... Então pergunta. Como é? Então pergunta aí, vou deixar tu perguntar bem sobre a pimenta de cheiro. Uma curiosidade que eu falei com o Patrick, porque assim, além do aroma espetacular da pimenta do cheiro, eu sinto muito no retrogosto, no sabor dela, você sente o sabor da pimenta. E para quem gosta de pimenta, agora em nenhum momento, como você falou, ela não arde, ela não trava, ela é refrescante, ela dá uma efervescência, um sabor maravilhoso na boca. Para mim é espetacular. E eu fiquei muito curiosa e eu disse que vou perguntar a Patrick como foi que ele adicionou essa pimenta para manter no processo produtivo, para manter tanto o aroma como o sabor, porque eu fiquei muito curiosa em relação a isso. Mas no nosso conversa ali antes, tu ia perguntar também de por que a gente escolheu a pimenta, né? A adição eu vou falar mais lá na parte produtiva, a hora que nós entrar na parte produtiva. Agora, o porquê que a gente adicionou a pimenta, né? Por que a gente escolheu a pimenta de cheiro, né, nesse caso, né? Então, para quem não sabe, essa é uma cerveja que a gente lançou junto com o chefe Nildo Rocha, que é um dos chefes mais renomados que tem, diria, no Brasil. Não é só conhecido no Nordeste, mas no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Ele já foi muito premiado fora do Brasil. E o chefe Nildo Rocha é um parceiro nosso já desde o início da história da cervejaria Artesone, porque quando a gente começou a vender cerveja aqui em João Pessoa, a gente conseguiu contato com ele e foi a primeira cervejaria genuinamente paraibana a inserir uma cerveja no restaurante dele, que tem um indicador que controla a quantidade de ingredientes paraibanos que ele tem no restaurante. Então, na época, a cerveja ele ainda não tinha nenhuma paraibana e a gente foi a primeira aqui a conseguir inserir a cerveja como ingrediente paraibano no restaurante dele. E a gente tem uma parceria muito boa desde o início com ele, isso desde o início da nossa cervejaria, inclusive. A gente começou a fornecer para ele, se eu não me engano, na virada de 2017 para 2018 já, eu acho. Desde o começo mesmo da cervejaria, a gente está junto com ele. E a gente sempre conversava, nós, né? Vamos fazer uma cerveja junto, vamos fazer uma cerveja
colaborativa entre a gente e tal. Ele sempre tinha na cabeça de fazer uma cerveja com a assinatura dele. E beleza, topamos a ideia sempre do início e a gente nunca tinha parado realmente para botar em prática esse projeto, né? Aí eu sei que no final de 2019 a gente decidiu, não, vamos botar em prática, vamos. Aí fizemos uma reunião lá no Hot, inclusive, e começamos a discutir. Aí, primeiro a gente não tinha estilo definido, não tinha nada, né? Aí a primeira demanda do Anildo foi, bora, vamos fazer uma cerveja que tem acessibilidade para uma condimentação. Eu quero que tenha uns ingredientes paraibanos, característicos da região e por aí vai. Bom, a gente começou a pesquisar e pensou em algumas escolas cervejeiras e tal, e a escola belga é a mais aberta para isso, né? A escola é a mais aberta para condimentação, é a mais aberta para o cara inovar, é a mais aberta para isso. Se o cara vai para a escola alemã, é uma escola muito mais tradicional, muito mais restritiva. A escola americana é muito inovadora também, mas com muito mais lupulagem, intensidade de aroma, de amargor e tal. E a gente queria uma cerveja leve também, essa era uma outra demanda. Uma cerveja que a galera pudesse ter uma drinkability bastante bacana. E foi, pensamos em Saison, que era um estilo também que aceita uma condimentação aí. Pensamos também na Witbier. E aí Witbier é um negócio bacana. Witbier já tem uma condimentação de coentro, que é um ingrediente que ele usa muito, muito no restaurante dele, né? E aí, vamos fazer a Witbier. Aí decidiu, beleza, o que vamos adicionar? Ele queria, de cara, já caju ele queria botar de qualquer jeito. Beleza, caju encaixa muito bem na Witbier, traz frescor, traz um sabor interessante, tem uma leve acidez também, que vai combinar com o estilo e por aí vai. O trigo dá uma suportada bacana na acidez. Beleza, dá para encaixar o caju bem aqui. E aí ele chegou também assim, uma coisa que eu uso muito aqui no restaurante é a pimenta de cheiro. Na hora eu empaquei assim, né? Pimenta de cheiro? Eu mal conhecia pimenta de cheiro na época. Não, tem pimenta de cheiro aí? Tem. Vamos dar uma sentida nela. Aí ele trouxe um pedacinho de pimenta lá, a gente provou. Trouxe do caju também, a gente espremeu o caju lá na hora e tal, para ver se caía bem. Eu já tinha noção da Witbier um pouco, mas Witbier é mais tradicional, né? Que massa! Aí eu provei a pimenta de cheiro, senti assim que não trazia ardência e tal, mas tinha um aroma muito fresco, assim, um aroma muito herbal, bastante interessante, assim. Cara, eu acho que vai casar bem, vamos testar. Aí definimos uma receita ali, testamos, aí testamos várias concentrações, né, de pimenta de cheiro, também do coentro. Eu fiz um teste, inclusive, tentando usar o coentro em folha nessa cerveja, só que não casou muito bem. Então ficamos mesmo na semente de coentro. Mas fizemos algumas concentrações de caju. O limão galego foi uma coisa... A gente precisava trazer um cítrico. O limão galego é um negócio bastante regional aqui também. Usamos limão galego. E mais ou menos essa é a história toda dessa nossa Witbier. Como que a gente chegou a trazer essa receita, essa condimentação para essa receita. E no final das contas, cara, deu um resultado assim que surpreendeu muita gente. Surpreendeu. Eu não esperava que ela ficasse tão equilibrada assim. Confesso que nos primeiros lotes a gente exagerava um pouco na pimenta de cheiro. Ele estava muito presente e depois a gente conseguiu dar uma equilibrada nela. E desde então agora está casando muito bem com o estilo Witbier, com a pegada da Witbier, que é para ser uma cerveja leve, refrescante, equilibrando todos os ingredientes dela ali. Tá um negócio bem bacana mesmo. E eu vou aproveitar que você falou nessa questão de equilíbrio, que foi uma das minhas anotações que eu fiz na questão do sabor, que você... ela chega num sabor no primeiro plano, você sente primeiro uma coisa, depois se equilibra de uma forma, mas que você consegue sentir tudo que você colocou ali dentro. Exato. Cada um na sua hora, sem equilíbrio, sem um roubar o outro,
e ficou muito equilibrada. A sensação de boca dela é maravilhosa. Ela é um pouco ela tem uma efervescência agradável. Ela é leve e refrescante. Ela não pesa em nenhum momento. Ela tem a citricidade assim na medida como ela tem que ser. E eu sou fã, não adianta. Eu indico muito ela. Já teve pessoas ligadas a mim que já pegou até para cozinhar, viu? Se empolgou aí com o vídeo do chefe e fez mistura e foi cozinhar com ela. Então, por essa condimentação que ela tem, ela é uma cerveja que, para harmonizar, para colocar até como ingrediente da própria cozinha, ela é muito interessante. Inclusive, a gente no Zona House, agora que voltou depois da pandemia, a gente ainda não voltou com esse prato lá. Mas a gente tinha... Eu acho que eu posso até estar enganado, eu vou confirmar depois. Mas a gente tem um prato lá onde a gente serve uma picanha suína marinada na Vitibir. Ai, meu Deus. Vocês não têm noção. Você não tem noção, Dani. Assim, ó, todo esse sabor que tu sente na cerveja, tu acaba trazendo para que é carne de porco. É uma carne limpa, né? Uma carne alguns consideram até como carne branca, né? Que aceita muitos temperos e tal. Então esse limãozinho que tem nela, a pimenta de cheiro, o próprio coentro e o próprio sabor da cerveja em si, do maltado e tal, isso traz uma harmonização com esse prato, com a picanha e a suína, que, assado na brasa ainda, fica um negócio assim, ó, é de comer de mãos juntos, assim, como se diz. É uma ideia, viu? Vou testar. Testa aí. Marina ela. Pode jogar direto, depois só bota um salzinho. Bota um salzinho ali para temperar mais ela. E não precisa mais nenhum outro tempero. Marina ela assim de um dia para o outro, bota ela na carne, ali, deixa ela submersa nessa cerveja, deixa ela de um dia para o outro, tira na hora de assar a carne, põe só um salzinho por cima, assim, que ela tá demais, tá divina, assim, ó. Agora eu já não vou só indicar cerveja, ainda vou indicar a cerveja e o prato. Harmonizado, né? É bem isso aí, Dani, é bem isso aí. Eu já tomei essa cerveja com um peixe, com um molho de camarão, que eu acho que eu mandei a foto para vocês na época. E ficou, além da foto, ficou linda, ficou maravilhoso. Uma harmonização perfeita. E eu digo a você que geralmente a Viti, ela harmoniza mais com pratos leves, como a carne de porco, frango, o peixe, o camarão, salada. Mas eu confesso que eu já tomei ela até com feijoada e deu certo, viu? Deu certo, deu certo. Porque eu acho que para quem curte uma feijoada, para quem curte pimenta, feijoada sem pimenta não é feijoada. Aí você pega uma cervejinha que tem aquele aromazinho, um sabor de pimenta, tem coisa melhor do que isso, não? Não tem não. Mas tem várias harmonizações também, até por contraste, né, Dani? Eu acho que tu pode falar até mais do que eu. Tu pega uma coisa muito pesada e harmoniza com uma coisa muito mais leve, muito mais tranquila. Essa seria uma harmonização. Foi o que eu fiz, né? Com a feijoada e a vite. E deu certo. Dá certo, sim. Dá muito certo. Deu muito certo, sim. Falar um pouquinho, Dani, agora das técnicas de produção dela, né? Vamos detalhar um pouquinho essa parte. A Vitibir é uma cerveja, como a gente falou, que leva de trigo, leva malte de trigo de composição, normalmente é um trigo não maltado. No nosso caso, a gente usa o trigo maltado mesmo. E também leva, muitas vezes, adição de aveia, certo? A nossa também leva um pouco de aveia na composição dela. Então, é uma cerveja que traz esses ingredientes justamente para trazer essa turbidez para a cerveja. Licença, Patrícia, porque fez uma duadinha aqui. No caso, a aveia que dá essa turbidez dela? A aveia e o trigo. A aveia e o trigo. As duas são
são dois componentes que têm uma carga proteica bastante alta, e por conta disso a cerveja fica mais clarinha e mais branquinha, até por isso que ela é chamada então de cerveja branca, né? E como é uma cerveja do estilo belga, ela leva também um pouco de, antes de entrar nesse detalhe da estilo belga, ela leva também ela leva também um malte pilsen, que é um malte base, né? Porque se eu usar só o trigo não, eu não consigo fazer a cerveja só com malte de trigo. Eu preciso ter a cama de grãos com a casca ali e tal. E aí eu preciso ter o malte pilsen, o malte base para dar essa cama ali, essa cama filtrada ali. Então, basicamente é malte pilsen, malte trigo e um pouquinho de aveia. No caso, eu estou usando aveia justamente porque eu não uso trigo não maltado. Né? Quando o cara usa o trigo não maltado, não precisa colocar aveia, já tem uma carga proteica bastante alta. E aí eu uso um pouquinho de aveia não maltada ali para justamente, aveia em floco, para justamente trazer um pouquinho mais de carga proteica e dar essa veludada no perfil dela, né? Pode falar, essa aveia, é aquela aveia que a gente conhece, que tradicional. É aveia em floco que tu compra, aveia Quaker, aveia Nestlé lá que tu compra no mercado. É claro que eu compro de outro fornecedor, porque eu compro uma quantidade maior, né? Mas é aquela aveia que tu coloca no iogurte, na fruta, faz até um mingauzinho de aveia que dá para fazer. É a mesma aveia em floco, inclusive. Desculpa te interromper, Patrick, eu tô fazendo essas perguntas porque, assim, ao contrário do que muita gente pensa, que a gente que é sommelier, a gente faz cerveja, entendeu? E eu estou mostrando aqui, eu não entendo quase nada de processo produtivo, eu entendo que eu li, mas mesmo assim é uma coisa, entendeu? Então, pessoal, é bom que o pessoal vê a diferença de que o sommelier apenas avalia, ele, resumindo, ele só bebe. O cervejeiro é que tem o trabalho de fazer a cerveja boa. Que é o Patrick. Então, ele bebe e pensa muito também como encaixar essa bebida em determinado prato, em determinada ocasião, em determinada apresentação. Ele pensa muito. Por exemplo, eu acho muito interessante esse trabalho de sommelieria, quando o cara vai montar uma carta de cerveja para um bar, para um restaurante, porque o cara vai pensar não só nos pratos, vai pensar inclusive na pegada do restaurante, se é um restaurante mais caro, se é um restaurante mais descolado, tudo isso vai impactar no estilo de cerveja que o cara vai encaixar naquele perfil de consumo ali. Não é só simplesmente harmonização com pratos, é harmonização inclusive com ambientes, harmonização inclusive com situações, podemos até citar, né? O serviço, a forma de servir, o modo de servir, tudo isso realmente é uma parte que me entende, porque às vezes o pessoal me vê perguntando, assim, para quem entende de fazer cerveja, isso é uma bobagem, né? Mas para mim, que sou leiga na parte produtiva, aí o pessoal vai dizer, que sommelier é essa que não sabe nem o que é que usa? Aí eu estou tentando explicar a diferença do que é o sommelier e que é o mestre cervejeiro, que é você, né? O sommelier, a curta explicação, vamos dizer assim, ele está mais ligado à finalização da cerveja, né, na hora do consumo dela, e o cervejeiro está muito mais ligado com o background disso tudo, né, de como produzir, de como colocar ela em determinadas situações e tal. Tem alguém perguntando aqui, o Alisson, as cervejas originais produzidas em Hoegaarden também continuam em suas receitas. É verdade. As Hoegaarden, a gente tem essa informação que também continuam utilizando aveia na produção. É bem isso aí. Mas continuando então. Essa é uma base de malte tradicional para produzir uma Witbier. Malte Pilsen, malte trigo maltado ou não maltado. Às vezes uma pitadinha de aveia ali para dar um pouquinho mais de corpo aveludado ali, que é característica das Witbiers, mas não pode ser pesado. E para ela não ser pesada, aí que entra as técnicas de produção, né? A gente vai estar falando aí de uma rampa de mostura onde a gente tem que passar obrigatoriamente pela parada proteica. A parada proteica vai ajudar a quebrar essas proteínas que tem no trigo
e na aveia em maior quantidade. Eu digo maior quantidade em relação à cevada, que é o malte pilsen, né? Eu tenho maior quantidade de proteínas de cadeias grandes, e se eu deixar elas no meu processo, vai ficar um corpo pesado, vai ficar uma cerveja pesada que dá aquela sensação de empachar, assim, de o cara tomar uma e ficar cheião, né? Então, para ela se tornar leve, eu tenho que ter uma parada proteica até mais generosa ali, tem que respeitar no mínimo uns 10, 15 minutinhos ali, uma parada proteica parada proteica a mais ou menos 55 graus ali, para poder eu quebrar essas proteínas e deixar uma cerveja bem, bem leve, né? Então essa é uma característica bem importante para quem está querendo fazer uma Witbier. Beleza, de malte seria isso. Água, uma água leve também, não uma água muito mineralizada, uma água que não precisa trazer tanto minérios para impactar na cerveja. Vamos ver o que mais aqui. E aí, já indo para fervura ali, lupulagem, ela tem que ter uma lupulagem baixa também, ela não é uma cerveja amarga, né? A nossa aqui, no caso, tem 15 de IBU e, se eu não me engano, está bem no meio da faixa, até estabelecida pelo BJCP, não lembro agora de cabeça. Também. Mas é uma cerveja que tem um amargor baixo, né? E, principalmente, ela leva a adição de condimentos, né, que é uma característica muito forte da escola belga, essa adição de condimentos nas cervejas, esse perfil condimentado. O fermento que é usado nela é um fermento que traz notas condimentadas, inclusive, para a cerveja. Tá? Então, precisa ter um fermento específico. Eu não posso pegar o mesmo fermento que eu faço uma Weizenbier, por exemplo, uma cerveja alemã, e usar para fazer uma Witbier, porque não vai dar o mesmo resultado. Vai dar uma cerveja mais parecida com uma cerveja alemã do que uma cerveja belga, né? E a condimentação tradicional de uma cerveja, Witbier, é a semente de coentro e um cítrico ou vinho da laranja, mais tradicional a laranja do que o limão, inclusive, mas pode ser também do limão. Tem muitas cervejas que utilizam limão, no nosso caso, a gente utiliza o limão. Mas tem mais condimentação. Eu já vi casos de Witbier adicionar camomila, é muito comum também. Nunca tomei. Também nunca tomei, eu queria até tomar. E algumas outras ervas que é muito comum na escola belga. Mas normalmente seria a semente de coentro, a casca de um cítrico, limão ou laranja, e também muito comum a camomila. E aí, no nosso caso, a gente fez essa inovação, onde a gente adicionou a pimenta de cheiro e o caju para trazer um frutado um pouquinho mais presente para essa cerveja, porque o fermento belga, além de trazer resultados condimentados, vai trazer também um frutado bastante presente. Normalmente as cervejas belgas trazem um frutado de ameixa, um frutado de frutas secas, de damasco, que casa muito bem com caju também. Né, a castanha de caju, ela não é uma, sei lá, não sei se pode chamar de fruta, mas aí a gente pensando nisso, olhou pro caju e o caju então encaixa muito bem nesse perfil frutado dela, né? Não é uma fruta tão, vamos dizer assim, tropical, ou sei lá, acho que o caju é tropical, né? Não pegou agora também. Mas, enfim, quando eu falo de frutas tropicais, a gente está pensando mais em manga, maracujá, abacaxi, esse tipo de fruta. É um frutado um pouquinho mais diferente, né? Que é o caso dos fermentos belgas. E aí a gente, vamos incrementar esse frutado dela e pensou no caju, que trazia esse perfil bastante interessante. Mas a gente queria ter uma cerveja bastante fresca, né? Uma cerveja que trouxesse um frescor mais elevado e tal. E, cara, pimenta de cheiro é um negócio assim que
traz um frescor. É quase como tu adicionar hortelã para um negócio, né? Ela tem um perfil fresco, assim, um negócio muito que traz um negócio de como se fosse adicionado na hora, assim, um negócio é impressionante, né? É como se fosse o hortelã, é como se fosse a salsa, daqui a pouco finalizando um prato. A pimenta de cheiro traz muito isso para essa cerveja, que é o aroma, que é o sabor fresco pro negócio. Por isso a minha curiosidade, como você inseriu ela e manteve esse frescor no aroma. Aí que vem a questão técnica mesmo de como inserir esses ingredientes para a cerveja, né? Normalmente essa condimentação ela se adiciona no final da fervura ou no processo fermentativo, né? Vamos lá, no final da fervura tu vai conseguir extrair um sabor mais intrínseco do ingrediente, né? Então no final da fervura, nesse caso a gente adiciona a semente de coentro e a casca do limão, que a gente quer buscar só a essência cítrica do limão. A gente não quer tanto aquele sabor fresco do limão, é mais o saborzinho cítrico do limão no retrogosto ali, fechando o paladar. Então a gente adiciona na fervura. Quando tu adiciona na fervura, tu vai trazer caráter também cozido para o ingrediente, né? Então o limão aqui, ele não traz um caráter fresco, ele traz um caráter como se fosse, daqui a pouco, até uma geleia de limão, algo nesse sentido, entendeu? Então esse é o caráter que a gente traz para o limão. Quando a gente adiciona só a casca também, não a polpa do limão, a gente acaba trazendo muito aquele xarope, aquela essência do limão ali que está inserido na casca. Não traz tanto a acidez do limão, traz um perfil cítrico do limão e ele acaba cozendo ali no final da fervura e acaba trazendo esse perfil meio que de geleia até de limão. E o coentro na fervura, tu extrai, então, se eu adicionar o coentro pós-fervura, eu acabo não extraindo tanto, vou trazer talvez um perfil mais de madeira, talvez, porque a semente de coentro é bem sequinha e tal, e não é algo que a gente quer trazer a picânciazinha do coentro, então a gente adiciona no finalzinho da fervura. Agora, os outros dois ingredientes, como a gente quer trazer eles fresco para a cerveja, trazer esse aroma fresco e sabor fresco dos dois ingredientes, a gente adiciona pós-fermentação, entendeu? Porque daí eu não estou cozinhando esse ingrediente, eu estou apenas trazendo a essência fresca desse ingrediente, porque daí pós-fermentação, a cerveja já está fermentada, na verdade bem no finalzinho da fermentação que a gente adiciona, eu tenho um teor alcoólico já na cerveja. Aí esse teor alcoólico vai extrair esses aromas frescos da cerveja. Então, é bem no finalzinho da fermentação mesmo que a gente adiciona ele para trazer esse frescor para a cerveja. Adiciona tanto o caju quanto a pimenta de cheiro. E claro, a gente utiliza de algumas técnicas para poder não trazer essas partículas, esses elementos para a cerveja. Normalmente a gente adiciona a polpa de caju e aí ela decanta no fundo do tanque, a gente acaba purgando ela. E também adiciona a pimenta de cheiro, ela dentro de um voal, né? Dentro de um saquinho de voal ali, para depois eu poder extrair essa pimenta de cheiro e deixar só o aroma e o frescor que ela trouxe para a cerveja. Eu já ia perguntar pelo caju. Isso aí, né? Então quem quer fazer, é bom testar, dependendo do teu volume, tu vai adicionar uma certa quantidade, porque fazer cerveja não é um negócio, não é uma ciência muito exata, assim, né? Tu não pode daqui a pouco usar uma regra de 3 exata para dizer, eu usei tantas gramas num lote que eu fiz 20 litros e vou usar tantas gramas num lote que eu vou fazer 200, 600 litros, 1000 litros, entendeu? Porque tem muitas outras variáveis que interferem na extração,
que interferem na dissolução dos ingredientes ali, né? É questão de peso da quantidade de líquido que tem em cima, quantidade de área de contato, isso vai interferir muito. Então tem várias variáveis que isso acaba mudando de um processo para outro, né? Então é sempre bom testar essas quantidades, o cervejeiro tem que fazer esses testes, é muito bom fazer cerveja em casa por conta disso, o cara pode brincar, fazer vários testes, bota um pouquinho mais aqui, bota um pouquinho menos ali, vai separando o mosto, bota um pouquinho mais aqui, bota um pouquinho mais lá, e aí vai testando e vai vendo qual o resultado de cada coisa, né? O cara vai fazer para consumo mesmo, o cara testa bastante, né? Então é muito importante tá testando aí essas quantidades para não daqui a pouco sair muito fora, priorizar um certo ingrediente em relação ao outro. Então é muito importante tá testando e avaliando isso para poder agradar, né? Porque muitas vezes acontece de o cara fazer um teste e exagerar um pouco em determinado ingrediente e a cerveja sair fora muito do estilo e acabar desagradando também, né? Vocês são cientistas. Cerveja é bastante cientista mesmo, né? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais. Depois a gente fala um pouquinho mais disso. Vou te fazer umas perguntas aí. Mas finalizando a parte técnica ali de produção, a gente vai para a fermentação, né? O fermento é muito importante nessa cerveja. É muito importante o cara usar um fermento belga para poder atingir o perfil sensorial dessa cerveja. Ela fermenta por quantos dias? Oi? Ela fermenta por quantos dias? Essa cerveja aqui, ela fermenta de 5 a 7 dias, exatamente. O fermento belga, ele tem uma característica de um pouquinho, uma atenuação um pouquinho mais leve, mais baixa. Assim, normalmente os fermentos belgas trazem uma fermentação um pouquinho mais arrastada. Isso é característica dos fermentos belgas. E é por conta disso que eles acabam trazendo esses ésteres mais frutados, de frutas mais secas e tal. É um negócio muito, muito doido esse negócio de isolamento de cepa, de fermento. E cada escola, né, tem muito essa característica do isolamento dos seus fermentos e tal. E a escola belga acaba isolando muito esses fermentos que são mais frutados, mais aromáticos, produção de éster um pouquinho maior. E para cervejas belgas é importante sempre pensar nisso. E a Witbier não é diferente. Apesar de ser uma cerveja leve, uma cerveja que tem um corpo aveludado, uma cerveja refrescante, ela também tem que trazer essa condimentação e esse frutado dos fermentos belgas. Então, por isso que é muito importante pensar num fermento belga, não dispensar isso na hora de fazer uma Witbier. Belezinha? Acho que deu para entender bem o processo produtivo de uma Witbier, né, Dani? Não é de uma Witbier, da sua Witbier, né? Porque a Witbier tem pimenta de cheiro. A sua foi a única que eu tomei. Só a nossa mesmo. O caju ele acaba ficando um pouco mais em segundo plano nessa cerveja, mas a gente sente assim, no final do gole, assim, a pimenta de cheiro é primeiro plano, né, sempre. Mas no final do gole e no final, no aroma mais pronunciado ali, tu acaba sentindo o caju e ele acaba meio que equilibrando ali o frescor, encaixando a pimenta de cheiro no resto da cerveja. Eu vejo o caju nessa cerveja justamente fazendo isso, encaixando a pimenta de cheiro em todo o resto da cerveja, assim. É como se fosse uma chave entre a cerveja e a pimenta de cheiro, porque só a pimenta de cheiro ia ser um negócio explosivo, assim, né? Mas aí o caju acaba
encaixando o negócio ali. Eu acho que essa cerveja é muito equilibrada e os ingredientes eles se equilibram, sendo que o destaque é para a pimenta de cheiro, né? Que é o que me conquistou, vamos dizer assim. Mas vamos lá, Dani. Agora eu queria te perguntar. A gente falou um pouquinho de harmonização ali, tu contou um pouquinho de como harmonizou ela. Mas assim, para quem quer, depois da nossa live aí, fazer um jantar e tal em casa, qual é a recomendação para a gente harmonizar uma Vitibir bem, bem simples aí, bem, bem, bem tranquilo, para a gente harmonizar em casa? O que tu indicaria de cara, assim, ó, faz um prato assim, assim, assado e toma com essa cerveja que vai ser Eu fantástico. acho que o frango é uma coisa que eu acho que todo mundo tem em casa. É. O frango todo mundo tem em casa. Agora, sim, se disser, Daniele, essa vite, quando você pensa nela, você pensa em quê? Eu penso em peixe. Eu penso em peixe. Eu penso em peixe mais até do que no camarão, entendeu? Eu acho que ela com peixe. E que Sendo tipo de peixe, assim, um peixe mais pronunciado ou um peixe mais limpo? pode ser peixe, eu não sou muito conhecedora de peixe, não. Mas um meca, você comer um. Meca aí em João Pessoa tem restaurantes que vendem meca maravilhosos. Agulhinha frita cairia bem. O quê? Uma agulhinha frita. Na realidade, eu acho que qualquer coisa cai bem com ela. Não vou mentir, não, tá? Mas a minha próxima harmonização vai ser com sua receita. Vai ser com o porquinho. Eu vou comprar uma bistequinha de porco e marinar nessa cerveja e vou tomar com ela, viu? Show de bola. Eu acho que você indicou a receita antes de mim, porque até eu tô curiosa nessa receita. E a bistequinha de porco é boa e barata. Também, não é um negócio caro, qualquer um pode fazer em casa, realmente. Exatamente. Eu penso que ela com um peixinho mais pronunciado, assim, um peixe que traz um sabor mais de peixe, mais de marzão, assim, uma merluza, talvez, fica muito bem também. E Você falando que pode ter então acaba sendo uma carne mais limpa também e tal, mas dependendo de como preparar, né? Se preparar junto com a carcaça do camarão ali, fica um negócio mais pronunciado. Ó, o Alisson tá comentando ali com queijos suaves, também poderia harmonizar essa Vitibir também com queijo, cara. Um queijo mais leve, um queijo coalho, ela cai muito bem, comer com queijo coalho. Mas de forma geral, os queijos caem bem com qualquer cerveja. o que eu vi no Instagram também é um queijo suave que dá para você. Minas também. Na realidade, a harmonização, assim, apesar de ter as regras, tem algumas regras de como o contraste, essa questão. Mas eu acho que vai do paladar de cada um. E eu acho que a harmonização você tem que testar. Tem que testar. Se testar, e às vezes você vai dizer, que harmonização louca, mas para mim funcionou e acabou. E eu gostei dela, não é isso? Eu penso dessa forma. Mas assim, a gente dá uma direção, a gente dá um norte, né? E assim, eu não colocaria muito molho no peixe, vamos dizer. Se eu tivesse que preparar um peixe para tomar com ela, eu preferia um peixinho frito ou um peixe com um molho muito suave. Que não Peixe tenha no vapor, né? Um peixe no vapor também fica muito bem. Eu acho que o molho de vapor é perfeito. Um molhinho cítrico também para casar com a citricidade da cerveja. Ia ficar. Nossa, tá me dando água na boca. Vou fazer em casa isso aí, pode ter certeza. Vamos fazer. Vou fazer em casa. Mas é isso, Dani. Já estamos aí quase estourando o nosso tempo aí. E o tempo passa, né? Quando a gente fala de coisa boa aí, né? É verdade. Quero agradecer imensamente nesse nosso bate-papo aí. É muito prazer falar contigo aqui. É sempre um prazer falar contigo, tanto online como nas nossas conversas aí, quando tu vem aqui na cervejaria. Sempre um prazer te receber aqui. E a gente tá sempre de portas abertas. Se quiser chegar, ó, tô em João Pessoa, quero passar aí. Quero comprar 10 caixas de Vitibir aí. Pode chegar aí. Inclusive tem gente hoje aí, né? Ah, não, aqui amanhã. A gente preparou a entrega, vai ter entrega amanhã aí, né?
Para quem não sabe, o Patrick e o Rodrigo estão toda sexta-feira aqui em Campina entregando as delícias dele. Para quem não está perguntando, onde é que eu consigo? Conversa com os meninos que eles entregam em casa. Maravilhoso. Entrega até o chopp, garrafa, o que vocês quiserem. E eu que agradeço, Patrick. É um prazer sempre. Vocês são meus amigos e contem sempre comigo. E eu que agradeço estar participando dessa live deliciosa aqui com você. Minha cerveja está quase acabando aqui. Eu também, ó. Então é isso, Dani. Muito obrigado. Quando tiver outras oportunidades aí, pode ter certeza que a gente vai chamar aí para a gente bater num papo desse, conversar um pouquinho. E quem quiser conhecer a nossa cerveja, a Vitibia, como a Dani falou, muitos já conhecem que estão assistindo aí, mas outros não conhecem. Bate um lero aí para nós, no Instagram mesmo, a gente conversa ali. Tem o nosso WhatsApp também no Instagram, é só falar com a gente ali no WhatsApp. Que a gente está entregando em Campina Grande, João Pessoa. Algumas vezes a gente está indo para Recife, também fazer entrega lá. Então, se tiver alguém de Recife assistindo aí, pode combinar aí qualquer dia que a gente vai estar indo para lá. A gente avisa também normalmente. Então, fica aí a dica de harmonização também das Vitibias, da nossa Vitibia, que tem essa particularidade. Então é isso, Dani. Muito obrigado. Eu agradeço. Saúde. Saúde, gente. Valeu. Obrigado para quem está assistindo aí. E esse é uma parte do nosso programa de conteúdo Sua Beer, que está trazendo vários conteúdos. Essa é uma live que a gente está fazendo, falando sobre o Vitibia. E a gente tem outros vídeos também no nosso YouTube e também no nosso Instagram aqui, falando sobre o processo de produção. A gente detalha muitas técnicas, detalha sobre lúpulo, sobre malte, fermentação e por aí vai. Belezinha? Valeu! Tchau, Dani. Tchau, querido.